Agora que categoriza, que por exemplo a gente gravou vídeo X, dia tal, vídeo X, dia tal, e depois a gente vai pro próximo, e aí você vai me ajudando a categorizar. Por exemplo, Victor, você postou esse vídeo aqui, dia X, falando sobre X, e encaixa com o conteúdo que você postou no dia tal. E aí, eu não sei se teria como a gente fazer isso com código. Deixa eu ver. Metade já existe. Antes de aprovar, ouve estes três, fingir sim ser quem você não é, medo de aparecer, mais que dinheiro conectar, cita um cliente. Ah, nessa parte. Eu acho que. Não sei se tem como a gente cortar. Eu não sei como que ficou bem estipulado essa parte também do editor. Mas eu acredito que, assim, a parte, cadê, do Matheus? Do Matheus a gente não, ele não é meu cliente ainda. Eu tive a conversa, mas a venda meio que deu uma travada, uma estagnada. Faz parte. E aí, deixa eu ver. Eu acredito que esse caso do Matheus não tem problema. A gente não cita números. A gente não fala nada ali de dentro da empresa. Eu falo do quanto ele é bom. E eu falo do quanto ele é bom, do quanto a outra agência. E sim, é aquela clínica, porque foi com eles que eu tava conversando. Esse daí eu acredito que pode passar. Deixa eu ver. Programar. Pô, vai ficar bom, hein? Escolhe as peças, mostra as inéditas com preview. Passo 2, arrasta a ordem ou aceita a sugestão que eu gero. Legal, gostei das duas opções. 2 por dia, mais um carrossel e um post estático. Pode ser isso aí. A gente vai fazer 4 conteúdos por dia. Eu acredito que vai ficar bom. Vou mandar ver. Agora eu tô aqui, ó. Agora eu esperar um pouquinho, mas eu acredito que vai dar certo. O que eu tô fazendo aqui agora, tô aproveitando os últimos minutos do Fable, as últimas horas, e tô tô ajudando a ficar. Ontem eu fiz uma questão que pra mim era um outro gargalo. Por exemplo, nossa, isso aqui tá muito grande. O que acontece? Eu sou muito... Não sou, eu estou... Não sou desorganizado, como que eu posso dizer? Eu não tinha conseguido fazer uma forma metodológica para que, por exemplo, cliente aqui na entrada, aí da entrada ele tem o fluxo, aí depois daquele fluxo, por exemplo, a gente prospectou. Deixa eu abrir aqui para ver o mapa mental que eu fiz ontem no Scholar Draw. Eu não, né? O Cloud. Ó, a gente tem o CRM para ter volume, prospecção, qualificação, triagem, proposta, aceite, não fechou. Aí vai pro contrato, cobrança, setup e operação. Então a gente tem 9 passos, 10 passos. Porque o não fechou, talvez, só que o não fechou entra como uma incógnita, porque não depende só de mim. E aí, agora eu tenho isso aqui, basicamente. Tô mostrando, não sei se tá. Mas eu tenho isso aqui agora funcionando de forma automática. Eu coloco o nome do cliente, coloco o nicho, ele me ajuda na parte da abordagem. E a minha proposta é com 4 a 5 dias, isso aqui tá tudo rodando. Por exemplo, aí entra também a questão dos entregáveis. Deixa eu ver. Eu tenho que definir melhor. Não, definir melhor não. Tem que colocar dentro. Aqui eu acho que não ficou os entregáveis dentro, mas a pessoa recebe.
como que eu posso dizer? A estrutura para o posicionamento digital em 5 dias. É mais ou menos isso que eu acredito que vai ficar sendo. Porque aí, com 5 dias, ela já tem o Google Meu Negócio rodando, tem os conteúdos que a gente pode criar com o Chat GPT ou com o Claude. Aí tem o que mais? Conteúdo, Chat GPT, estrutura digital, base do posicionamento, definição de persona, definição das mensagens. Aí a gente vai rodar. Pô, cara, eu tenho que ter isso aqui melhor em mente, tá? Tem que ter isso melhor em mente. E eu vou adicionar um entregável novo também. Entregável não, alguns produtos novos. Como, por exemplo, atendente de IA. Aí isso depende também, claro, da complexidade, mas esse daqui os valores vão... Nossa, esse cabelo tá me incomodando aqui, assim. Serão valores, tipo, de 3 mil a 20 mil reais. Dependendo, é claro, do tamanho da operação. E dependendo principalmente da complexidade do agente. Então, esse vai ser um dos próximos que eu vou colocar aqui dentro também para rodar. Estou estudando sobre API oficial, mas em si eu já sei fazer. Consigo fazer, não vou dizer de uma forma fácil, mas dependendo da complexidade, dependendo das informações que são necessárias, a gente categoriza e consegue implementar essa questão do setup mais a mensalidade. Aí fica um MRR bem legal. Além da gestão de tráfego, mas o que eu fiz mesmo foi uma esteira de produtos, onde começa muitas vezes no site, que é a base do posicionamento, que entra também o Google Meu Negócio, e esses dois aqui, eles operam juntos, de certa forma. E aí do Google Meu Negócio e do site a gente tem os anúncios, que são uma das bases hoje que eu vejo do posicionamento, para conseguir fazer com que a mensagem chegue mais fácil nas pessoas. Aí entra, por exemplo, a questão da estratégia de distribuição de conteúdo, como que eu posso dizer? Entra o FTV em cena, o filtro térmico de valor, porque eu acredito que pra gente filtrar, a gente precisa aquecer, esperar o tempo e entregar valor. Digamos assim, para que o lead, ou para que a pessoa que está interessada no que a gente faz, ela... Aqui é o funil, mas o meu funil ia ficar muito estranho. Mas o que eu acredito aqui... Deixa eu pegar uma caneta... Eu não tenho canetão aqui. Eu não tenho. Cadê minha caneta preta? Não sei onde elas estão. Vou pausar aqui e já volto. Bom, voltei. Eu acredito que o funil de... Não só o funil de vendas, mas os funis de hoje, eles deveriam funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Vou desenhar aqui rapidinho. A galera costuma dizer que esse aqui é o funil de vendas, né? Só que o que eu acredito? Aqui no topo tem que ter um filtro. E no outro estágio, outro filtro. E depois mais um. E mais um. O que vai acontecendo? Eu acredito que... Não sei se você já filtrou água. Muito provavelmente, né? Você toma água, então é uma água filtrada. O que acontece? A água normalmente ela vem com impurezas. Vem com cloro, vem com um monte de coisa. E dentro do filtro, ele tem algumas camadas que fazem com que, digamos, o cloro eu acredito que ele sai lá para baixo pela troca de osmose lá e tudo mais. Mas o que eu acredito? Ele não vem só com... A água não vem só com cloro. Ela vem com impurezas, vem com areia, vem com micropartículas. E o que acontece? Para que a água aqui no fundo seja potável, aqui,
a gente tome água no nosso copo aqui, a gente tem que filtrar. E aqui que entra o FTV, eu coloco ao quadrado, onde ele filtra, ele aquece e ele entrega valor. Quando a gente filtra esse processo aqui do funil, a gente precisa de temperatura, a gente precisa ir aquecendo para que essa água, digamos assim, perca as propriedades microbióticas, digamos assim, para que ela perca as impurezas. E a gente entrega valor. Como que eu posso dizer a questão do valor? Apesar que eu não acredito, mas digamos que. Não, eu penso. Aqui eu não sei, mas. É que eu. Não é que eu não sei. Aqui eu uso aquela analogia de entregar valor, porque não é meio que ativo o gatilho da reciprocidade. É que é a própria reciprocidade. E o que eu penso? A gente filtra as pessoas, a gente aquece as pessoas, elas saem do frio pro morno pro quente pro super quente. E a gente entrega valor, seja conteúdo, seja mensagem, independente. A gente agrega valor. E esse valor ao quadrado, porque quanto mais valor a gente entrega, mais valor a gente recebe. Será que é mesmo? Vamos pesquisar. Quanto mais valor a gente entrega, mais valor a gente recebe. Eu penso que é uma troca justa. A gente troca o valor pelo dinheiro. No caso, os valores que a gente entrega para as pessoas por meio do nosso conteúdo, por meio do nosso posicionamento, por meio da pessoa que a gente é, contribui para a vida da pessoa. Seja por meio de um conteúdo, por meio de uma transformação, por meio de algo que a gente tem e a gente deliberadamente coloca para o mundo, compartilha, coloca como sendo algo valoroso. E isso retorna pra gente na forma muitas vezes de dinheiro, de reputação, por meio de nome, por meio de diversos fatores. Então eu acredito que o funil térmico de valor, o FTV, filtro térmico de valor, perdão, ele funciona porque ele não é um funil só, ele é um funil que filtra. E aí entra a questão dos conteúdos. A gente começa do topo, o conteúdo do topo vai afunilando. A gente entrega sempre valor, sempre entregamos valor, para que na hora com que a gente for oferecer a nossa solução, não seja algo inerente ao que a pessoa acredita, seja quase como uma concretização que aquilo que ela já viu durante todo o perfil, durante o que ela viu durante toda a comunicação, durante toda aquela entrega que aquele profissional, que aquele expert, que aquele especialista compartilhou. Porque eu acredito que as pessoas elas têm muito a ensinar, mas às vezes elas não sabem como destinar ou destilar esse conteúdo. Porque eu acredito que a gente não pode ser técnico, a gente tem que falar como semelhante de humano para humano e não como técnico para especialista e aluno, digamos assim. Eu acredito que o valor está em transmitir o conteúdo, mas em tornar ele, não é tragável, mas ele palpável. Porque para mim também a comunicação é fazer com que a outra pessoa do outro lado entenda não só aquilo que eu estou pensando, mas aquilo que eu quero destinar para que ela aprenda algo. Então eu penso que a comunicação, o conteúdo, o compartilhamento de dados, o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de soluções, o compartilhamento da visão de mundo contribui para que a outra pessoa veja não só valor, mas entenda que a gente é diferente dos outros, porque somos diferentes. Então, isso eu acredito que ajuda a deixar melhor
mais palatável o conteúdo e principalmente faz com que a outra pessoa entenda o que a gente faça. E aí, voltando, tudo isso é potencializado pelo efeito da mera exposição, pelo princípio do handicap, onde pela exposição, a gente demonstra que tem algo que vale. E também tem uma parada que eu descobri recentemente, que entra a questão dos números de Dunbar, que são, digamos, as cadeiras mentais que existem disponíveis na cabeça das pessoas. Existem cerca de 150 cadeiras próximas e, digamos, por exemplo, se eu te falar sobre refrigerante, qual que te vem à cabeça? É a Coca. É óbvio. A minha mãe dita. Gabriel! Mãe ficou brava. Deixa eu pegar o microfone. Nossa, meu libertinhos. Deixa eu colocar aqui. Gabriel! Ó, deixa eu ver. Número de Dunbar. A gente tem 150 cadeiras que a gente consegue ocupar na cabeça das pessoas. E, digamos, se a gente fala de refrigerante, de marca esportiva, de marca de relógio, normalmente vem algumas marcas na sua cabeça. Isso quer dizer ocupar um espaço mental dentro da cabeça das pessoas. Que o número de Dunbar está totalmente associado à marca. Quando a gente marca, por exemplo, com fogo o gado, que aquilo é meu, ou onde a gente ocupa um espaço e demarca aquele território como sendo nosso. Então eu acredito que não só o conteúdo, não só esse funil, quando ele é bem estruturado, com a base do conteúdo, mas o que sempre aparece aqui é o valor. A gente filtra, a gente aquece, a gente coloca tempo, mas existe uma coisa que está sempre presente, que é o valor. Em todos esses estágios a gente sempre agrega valor. E a gente filtra porque nós não vendemos para todo mundo, não é todo mundo que precisa da nossa solução, não é toda pessoa que precisa de um dentista para extrair, por exemplo, uma cárie, para fazer um implante, para fazer uma cirurgia ortognática, não é todo mundo que precisa. Mas a pessoa, quando ela precisar, se ela entender o que aquele especialista faz, ela já sabe quem que ela pode procurar. Então o objetivo do conteúdo, do posicionamento, dessa entrega de valor, não é necessariamente uma coisa que a gente recebe naquele momento. É uma coisa que, quando a pessoa precisar, ela já sabe de quem ela vai lembrar. E eu acredito que, assim como o nome, a reputação, a gente ter essa lembrança mental quando a pessoa precisar é muito mais importante do que parece. Porque mesmo que ela não precise de você, se ela escuta alguém que tem um problema e ela lembra de você, quem que você pensa que ela vai indicar? Quem que você pensa que ela vai falar, olha, eu conheço uma pessoa que consegue te ajudar a resolver um problema. Eu conheço uma pessoa que consegue te ajudar com X, Y, Z. Porque você ocupou uma cadeira mental dentro da cabeça dela. E o objetivo do conteúdo, do posicionamento e do porquê eu também falo para que os profissionais apareçam é que a cada dia isso tem sido cada vez mais disputado. Cada vez mais disputado. Então, se você começa hoje, você está começando a plantar sementes dentro da cabeça das pessoas. Você está começando a construir a sua floresta mental dentro da cabeça das pessoas. E o objetivo do conteúdo, do posicionamento, é fazer com que esses bons profissionais ocupem o lugar que sempre deveria ter sido deles. Mas que por medo ou por acreditar que o bom produto se vende ou que só ser bom basta, não basta. Só ser bom não basta. Eu acredito que você conhece muita gente que não só às vezes é melhor do que você. Eu acredito que seria injusto com você falar que não existe ninguém melhor.
Sempre existe alguém mais bigode grosso do que você. É o que eu acredito. E seria bobagem você não buscar melhorar ou buscar não ocupar o espaço mental. Hoje os dentistas, alguns dos que eu conheço, eles ficam indignados com os novos dentistas por eles estarem aparecendo, por eles estarem comunicando, por eles estarem dizendo aquilo que eles fazem, da forma como que eles resolvem, demonstrando valor, mostrando conteúdo, agregando na vida das pessoas. Enquanto eles ficam sentados de braços cruzados, muitas vezes com várias cadeiras e várias cadeiras vazias, enquanto os novos dentistas estão ocupando espaço dentro da cabeça das pessoas, estão se tornando melhores naquilo que eles fazem, porque tão importante quanto um bom especialista na área é um bom comunicador na área, porque não adianta você ter o melhor produto se você não sabe dizer o que ele resolve, ou a forma com que você resolve o problema da pessoa. Então eu penso que é muito importante e muito... como que eu posso dizer? Relevante, isso. Tão importante quanto relevante a gente demonstrar para a pessoa que a gente resolve a dor dela. E eu trabalho com isso, ajudando o bom especialista a conseguir se comunicar, fazendo com que ele se posicione praticamente omnichannel em questão de conteúdo de mídia digital. Eu não gravo por ele, mas eu também não escrevo por ele. Eu faço com que ele entenda que ele precisa aparecer, por conta que quando as pessoas veem ele, elas confiam. Quando as pessoas veem ele, elas entendam que aquilo que ele tem, aquilo que ele está demonstrando tem valor. Onde quando ele apareça, ocupe um espaço mental dentro da cabeça das pessoas. E onde quando aquela pessoa precisar... Deixa eu colocar para gravar aqui de novo. Espera um pouquinho. Mas só para lembrar, eu parei na parte do número de Dunbar. Tá gravando, que susto, achei que tinha parado. Para quando a pessoa procure dentro das gavetas mentais da cabeça dela, ela já saiba a quem destinar não só aquela mensagem, não só aquele produto, não só aquela solução, mas ela entenda que, por exemplo, aquele dentista, aquele médico, aquele restaurante, aquele negócio, aquele fisioterapeuta é o cara que vai resolver o problema dele. Porque eu acredito que o posicionamento, a comunicação, tudo isso também converge para duas coisas. A gente comunicar com clareza aquilo que a gente faz, para que a outra pessoa entenda, e para mostrar para a pessoa que a gente resolve o problema dela. A comunicação, para mim, além de todas aquelas coisas que eu falo, tem esse papel de demonstrar que a gente sabe, que a gente consegue comunicar e que a gente resolve. Seriam esses três, então. Mas eu acredito que o cerne de tudo é realmente, para mim, a teoria deles juntos resolvem essa questão do posicionamento. É isso. Tamo junto.